Estatuto Social dos Correios. Aprovado na 30ª Assembleia Geral Extraordinária, em 9 de janeiro de 2024. Capítulo 1. Descrição da empresa. Seção 1. Razão social e natureza jurídica. Artigo 1º. A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ST, empresa pública de capital fechado, é regida por este estatuto, especialmente pelo Decreto-Lei de Criação número 509 de 20 de março de 1969, alterado pela Lei nº 12.490, de 16 de setembro de 2011, pelas Leis nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, número 6.538, de 22 de junho de 1978, número 13.303, de 30 de junho de 2016 e pelo Decreto número 8.945, de 27 de dezembro de 2016 e demais legislações aplicáveis. Seção 2. Da sede e da representação geográfica. Artigo 2º. A ST tem sede e foro na cidade de Brasília, Distrito Federal, e pode criar filiais, agências, escritórios, representações ou quaisquer outros estabelecimentos no país e no exterior. Seção 3. Do prazo de duração. Artigo 3º. O prazo de duração da ST é indeterminado. Seção 4. Do objeto social. Artigo 4º. A ST tem por objeto social nos termos da lei. Inciso 1. Planejar, implantar e explorar o serviço postal e o serviço de telegrama. Inciso 2. Explorar os serviços postais de logística integrada, financeiros e eletrônicos. Inciso 3. Explorar atividades correlatas e, inciso 4. Exercer outras atividades afins, autorizadas pelo Ministério Supervisor. Artigo 5º. A ST poderá, para a consecução do seu objeto social, constituir subsidiárias, assumir o controle acionário de e ou participar do capital de outras empresas, relacionadas ao seu objeto social, desde que expressamente autorizado em lei. Seção 5. Do capital social. Artigo 6º. O capital social da ST é R$ 3.403.457.702,21, totalmente subscrito e integralizado, constituído integralmente pela União. Capítulo 2. Assembleia Geral. Seção 1. Da caracterização. Artigo 7º. A Assembleia Geral é o órgão máximo da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ST, com poderes para deliberar sobre todos os negócios relativos ao seu objeto, e é regida pela Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, inclusive quanto à sua competência para alterar o capital social e o estatuto social da empresa, bem como eleger e destituir seus conselheiros a qualquer tempo. Parágrafo único. A Assembleia Geral realizar-se-á ordinariamente, uma vez por ano, nos 4 primeiros meses seguintes ao encerramento de cada exercício social, para a deliberação das matérias previstas em lei e extraordinariamente, sempre que os interesses sociais, a legislação ou as disposições deste Estatuto Social exigirem. Seção 2. Da composição. Artigo 8º. A Assembleia Geral é composta por um único acionista, representado pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, PGFN. Parágrafo único. Os trabalhos da Assembleia Geral serão dirigidos pelo presidente do Conselho de Administração da ST, ou pelo substituto que ele vier a designar, que escolherá o secretário da Assembleia Geral. Seção 3. Da convocação. Artigo 9º. Ressalvadas as exceções previstas na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, as Assembleias Gerais de Acionistas serão convocadas pelo presidente do Conselho de Administração, ou pelo substituto que ele vier a designar, respeitados os prazos previstos na legislação. Seção 4. Da deliberação. Artigo 10. A Assembleia Geral tratará exclusivamente do objeto previsto nos editais de convocação, não se admitindo a inclusão de assuntos gerais na pauta da Assembleia. Seção 5. Das competências. Artigo 11. A Assembleia Geral, além das matérias previstas na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e no Decreto nº 1091, de 21 de março de 1994, reunir-se-á para deliberar sobre a alienação, no todo ou em parte, das ações do capital social de empresas controladas. Capítulo 3. Regras Gerais da Administração da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ST. Seção 1. Dos órgãos estatutários. Artigo 12. A ST terá Assembleia Geral e os seguintes órgãos estatutários.
Inciso 1. Conselho de Administração. Inciso 2. Diretoria Executiva. Inciso 3. Conselho Fiscal. Inciso 4. Comitê de Auditoria. Inciso 5. Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração. E, inciso 6. Outros comitês de assessoramento ao Conselho de Administração. Artigo 13. A ECT será administrada pelo Conselho de Administração e pela Diretoria Executiva, de acordo com as atribuições e poderes conferidos pela legislação aplicável e pelo presente Estatuto Social. Artigo 14. Observadas as normas legais relativas à administração pública indireta, os administradores deverão orientar a execução das atividades da ECT com observância dos princípios e das melhores práticas adotados e formulados por instituições, fóruns nacionais e internacionais que sejam referência no tema da governança corporativa. Seção 2. Dos requisitos e vedações para administradores. Artigo 15. Os administradores da ECT, inclusive os conselheiros representantes dos empregados, deverão atender aos requisitos obrigatórios e observar as vedações para o exercício de suas atividades previstos nas leis nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, número 13.303, de 30 de junho de 2016, e no Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016. Parágrafo único. Além dos requisitos previstos no caput para investidura como membro da diretoria executiva, os eleitos deverão ter idade mínima de 35 anos e ter, no mínimo, 5 anos de conclusão da formação acadêmica e observar os demais requisitos estabelecidos na política de indicação da empresa. Artigo 16. O Conselho de Administração fará recomendação não vinculante de novos membros desse colegiado e perfis para aprovação da Assembleia, sempre relacionadas aos resultados do processo de avaliação e às diretrizes da política de indicação e do plano de sucessão. Seção 3. Da verificação dos requisitos e vedações para administradores. Artigo 17. Os requisitos e as vedações exigíveis para os administradores deverão ser respeitados em todas as nomeações e eleições realizadas, inclusive em caso de recondução. Parágrafo 1º. Os requisitos deverão ser comprovados documentalmente, na forma exigida pelo formulário padronizado, aprovado pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais e disponibilizado em seu sítio eletrônico. Parágrafo 2º. A ausência dos documentos referidos no parágrafo 1º importará em rejeição do formulário pelo Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração. Parágrafo 3º. O Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração deverá verificar se os requisitos e vedações estão atendidos, por meio da análise da autodeclaração apresentada pelo indicado, nos moldes do formulário padronizado, e sua respectiva documentação. Seção 4. Da posse e recondução. Artigo 18. Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva serão investidos em seus cargos, mediante assinatura de termo de posse, no prazo máximo de até 30 dias, contados a partir da eleição ou nomeação. Parágrafo único. O termo de posse deverá conter, sob pena de nulidade, a indicação de, pelo menos, um domicílio no qual o administrador receberá citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão, as quais se reputarão cumpridas mediante entrega no domicílio indicado, cuja modificação somente será válida após comunicação por escrito à ECT. Além disso, o termo de posse contemplará a sujeição do administrador ao Código de Conduta e às políticas da ECT. Artigo 19. Os membros do Conselho Fiscal serão investidos em seus cargos independentemente da assinatura do termo de posse, desde a data da respectiva eleição ou nomeação. Parágrafo único. Os membros do Comitê de Auditoria e do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração serão investidos em seus cargos mediante assinatura do termo de posse, desde a data da respectiva eleição. Artigo 20. Antes de entrar no exercício da função e ao deixar o cargo, cada membro estatutário deverá apresentar declaração de bens e atividades econômicas ou profissionais ou autorizar acesso à declaração de ajuste anual do Imposto de Renda Pessoa Física e das respectivas retificações apresentadas à Receita Federal do Brasil, RFB. Parágrafo único. A declaração e a autorização de que trata este artigo serão apresentadas, exclusivamente, por meio de sistema eletrônico administrado pela Controladoria Geral da União. Seção 5. Da perda do cargo para administradores, Conselho Fiscal, Comitê de Auditoria e demais comitês de assessoramento.
Artigo 21. Além dos casos previstos em lei, dar-se-á vacância do cargo quando: inciso 1. O membro do Conselho de Administração ou Fiscal ou dos comitês de assessoramento deixar de comparecer a 2 reuniões consecutivas ou 3 intercaladas, nas últimas 12 reuniões, sem justificativa. Inciso 2. O membro da diretoria executiva se afastar do exercício do cargo por mais de 8 dias consecutivos, salvo em caso de licença, inclusive férias, ou nos casos autorizados pelo Conselho de Administração. Seção 6. Da remuneração e das indenizações. Artigo 22. A remuneração dos membros estatutários e, quando aplicável, dos demais comitês de assessoramento, será fixada anualmente em Assembleia Geral, nos termos da legislação vigente, sendo vedado o pagamento de qualquer forma de remuneração não prevista em Assembleia Geral. Parágrafo único. A remuneração dos membros do Comitê de Auditoria será fixada, em Assembleia Geral, em montante não inferior à remuneração dos conselheiros fiscais. Artigo 23. Os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, Comitê de Auditoria e demais órgãos estatutários terão ressarcidas suas despesas de locomoção e estada necessárias ao desempenho da função, sempre que residentes fora da cidade em que for realizada a reunião. Parágrafo único. Caso o membro resida na mesma cidade da sede da ECT, esta custeará as despesas de locomoção e alimentação. Artigo 24. A remuneração mensal devida aos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal da ECT não excederá 10% da remuneração mensal média dos membros da diretoria executiva, sendo vedado o pagamento de participação, de qualquer espécie, nos lucros da empresa. Seção 7. Do treinamento. Artigo 25. Os administradores e os conselheiros fiscais, inclusive os representantes dos empregados, devem participar na posse e anualmente de treinamentos específicos disponibilizados direta ou indiretamente pela empresa, conforme disposições da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, e do Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016. Artigo 26. É vedada a recondução do administrador ou do conselheiro fiscal que não participar de nenhum treinamento anual disponibilizado pela ECT nos últimos 2 anos. Seção 8. Do Código de Conduta e Integridade. Artigo 27. A empresa disporá de Código de Conduta e Integridade elaborado e divulgado na forma da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, e do Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016. Seção 9. Do conflito de interesses. Artigo 28. Nas reuniões dos órgãos colegiados, anteriormente à deliberação, o membro que não seja independente em relação à matéria em discussão deve manifestar seu conflito de interesses ou interesse particular, retirando-se da reunião. Parágrafo único. Caso não faça, qualquer outra pessoa poderá manifestar o conflito, caso dele tenha ciência, devendo o órgão colegiado deliberar sobre o conflito conforme seu regimento e legislação aplicável. Seção 10. Defesa judicial e administrativa. Artigo 29. Os administradores e os conselheiros fiscais são responsáveis, na forma da lei, pelos prejuízos ou danos causados no exercício de suas atribuições. Artigo 30. A ECT, por intermédio de sua consultoria jurídica ou mediante advogado especialmente contratado, deverá assegurar aos integrantes e ex-integrantes da diretoria executiva e dos conselhos de administração e fiscal a defesa em processos judiciais e administrativos contra eles instaurados pela prática de atos no exercício do cargo ou função, nos casos em que não houver incompatibilidade com os interesses da empresa. Parágrafo 1º. O benefício previsto no caput aplica-se, no que couber e a critério do Conselho de Administração, aos membros do Comitê de Auditoria e àqueles que figuram no polo passivo de processo judicial ou administrativo, em decorrência de atos que tenham praticado no exercício de competência delegada pelos administradores. Parágrafo 2º. A forma da defesa em processos judiciais e administrativos será definida pelo Conselho de Administração. Parágrafo 3º. Na defesa em processos judiciais e administrativos, se o beneficiário da defesa for condenado, em decisão judicial transitada em julgado, com fundamento em violação de lei ou do estatuto, ou decorrente de ato culposo ou doloso, ele deverá ressarcir à ECT todos os custos e despesas decorrentes da defesa feita pela empresa, além de eventuais prejuízos causados. Artigo 31. Fica assegurado aos administradores e conselheiros fiscais,
bem como aos ex-administradores e ex-conselheiros, o conhecimento de informações e documentos constantes de registros ou de banco de dados da ECT, indispensáveis à defesa administrativa ou judicial, em ações propostas por terceiros, de atos praticados durante seu prazo de gestão ou mandato. Seção 11. Do seguro de responsabilidade. Artigo 32. A ECT poderá manter contrato de seguro de responsabilidade civil permanente em favor dos administradores, conselheiros fiscais e membros do Comitê de Auditoria e do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, na forma e extensão definidas pelo Conselho de Administração, para cobertura das despesas processuais e honorários advocatícios de processos judiciais e administrativos instaurados em face deles, relativos às suas atribuições junto à empresa. Seção 12. Da quarentena para a diretoria. Artigo 33. Os membros da diretoria executiva ficam impedidos do exercício de atividades que configurem conflito de interesse, observados a forma e o prazo estabelecidos na legislação pertinente. Parágrafo 1º. Após o exercício da gestão, o ex-membro da diretoria executiva que estiver em situação de impedimento poderá receber remuneração compensatória equivalente apenas ao honorário mensal da função que ocupava, observados os parágrafos 2º e 3º deste artigo. Parágrafo 2º. Não terá direito à remuneração compensatória o ex-membro da diretoria executiva que retornar, antes do término do período de impedimento, ao desempenho da função que ocupava na administração pública ou privada. Parágrafo 3º. A configuração da situação de impedimento dependerá de prévia manifestação da Comissão de Ética Pública da Presidência da República. Capítulo 4. Conselho de Administração. Seção 1. Da caracterização. Artigo 34. O Conselho de Administração é o órgão de deliberação estratégica e colegiada da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ECT, e deve exercer suas atribuições considerando os interesses de longo prazo da empresa, os impactos decorrentes de suas atividades na sociedade e no meio ambiente e os deveres fiduciários de seus membros, em alinhamento ao disposto na Lei nº 13.303 de 2016. Seção 2. Da composição. Artigo 35. O Conselho de Administração é composto por 7 membros, a saber: inciso 1. 4 indicados pelo Ministro de Estado Supervisor. Inciso 2. O Presidente da ECT. Inciso 3. 1 indicado pelo Ministro de Estado da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Inciso 4. 1 representante dos empregados, nos moldes da Lei nº 12.353, 28 de dezembro de 2010. Parágrafo 1º. Os membros da diretoria executiva, exceto o presidente da ECT, não poderão compor o Conselho de Administração, podendo, no entanto, serem convocados por esse colegiado para participarem de reuniões sem direito a voto. Parágrafo 2º. O presidente da ECT não poderá ocupar o cargo de presidente do Conselho de Administração, mesmo que temporariamente. Artigo 36. O presidente do Conselho de Administração e seu substituto serão escolhidos na primeira reunião do órgão que ocorrer após a eleição de seus membros, devendo o presidente ser um dos membros indicados pelo Ministro de Estado Supervisor. Artigo 37. O Conselho de Administração deve ser composto, no mínimo, por 25% de membros independentes, sendo que os critérios de independência deverão respeitar os termos do artigo 22, parágrafo 1º, da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016 e do artigo 36, parágrafo 1º, do Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016. Parágrafo único. Quando, em decorrência da observância do percentual acima mencionado, resultar número fracionário de conselheiros, proceder-se-á ao arredondamento para o número inteiro. Inciso 1. Imediatamente superior quando a fração for igual ou superior a 5/10. Inciso 2. Imediatamente inferior quando a fração for inferior a 5/10. Artigo 38. O Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração deverá verificar o enquadramento dos indicados a conselheiros independentes por meio da análise da autodeclaração apresentada e respectivos documentos, nos moldes do formulário padronizado. Seção 3. Do prazo de gestão. Artigo 39. O Conselho de Administração terá prazo de gestão unificado de 2 anos, permitidas, no máximo, 3 reconduções consecutivas. Parágrafo 1º. No prazo do caput serão considerados os períodos anteriores de gestão ocorridos há menos de 2 anos. Parágrafo 2º.
Atingido o limite a que se refere o parágrafo anterior, o retorno de membro do Conselho de Administração para a ST só poderá ocorrer após decorrido período equivalente a um prazo de gestão. Parágrafo 3º. O prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração se prorrogará até a efetiva investidura dos novos membros. Seção 4. Da vacância e substituição eventual. Artigo 40. No caso de vacância do cargo de conselheiro, o substituto será nomeado pelos conselheiros remanescentes e servirá até a primeira Assembleia Geral subsequente. Caso ocorra a vacância da maioria dos cargos, será convocada a Assembleia Geral para proceder à nova eleição. Parágrafo único. Para o Conselho de Administração proceder à nomeação de membros para o colegiado, na forma do caput, deverão ser verificados pelo Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, os mesmos requisitos de elegibilidade exigidos para a eleição em Assembleia Geral de Acionistas. Artigo 41. A função de conselheiro de administração é pessoal e não admite substituto temporário nem suplente, inclusive para representante dos empregados. Parágrafo único. No caso de ausências ou impedimentos eventuais de qualquer membro do Conselho, o colegiado deliberará com os remanescentes. Seção 5. Da reunião. Artigo 42. O Conselho de Administração se reunirá com a presença da maioria dos seus membros, ordinariamente, uma vez por mês e extraordinariamente, sempre que necessário. Artigo 43. O Conselho de Administração será convocado por seu presidente ou pela maioria dos membros do colegiado. Artigo 44. A pauta da reunião e a respectiva documentação serão distribuídas com antecedência mínima de 5 dias úteis, salvo nas hipóteses devidamente justificadas pela empresa e acatadas pelo colegiado. Artigo 45. As reuniões do Conselho de Administração podem ser presenciais, na sede dos Correios, semipresenciais ou virtuais, por meio de tele- ou videoconferência, conforme entendimento do colegiado definida na convocação da reunião. Artigo 46. As deliberações serão tomadas pelo voto da maioria dos membros presentes e serão registradas em ata, podendo ser lavradas de forma sumária. Artigo 47. Nas deliberações colegiadas do Conselho de Administração, o presidente terá o voto de desempate, além do voto pessoal. Artigo 48. Em caso de decisão não unânime, a justificativa do voto divergente será registrada, a critério do respectivo membro, observado que se exime de responsabilidade o conselheiro dissidente que faça consignar sua divergência em ata de reunião ou, não sendo possível, dela dê ciência imediata e por escrito ao Conselho de Administração. Artigo 49. As atas do Conselho de Administração devem ser redigidas com clareza e registrar as decisões tomadas, as pessoas presentes, os votos divergentes e as abstenções de voto. Seção 6. Das competências. Artigo 50. Compete ao Conselho de Administração. Inciso 1. Fixar a orientação geral dos negócios da ST. Inciso 2. Avaliar, a cada 4 anos, o alinhamento estratégico, operacional e financeiro das participações da ST ao seu objeto social devendo, a partir dessa avaliação, recomendar a sua manutenção, a transferência total ou parcial de suas atividades para outra estrutura da administração pública ou o desinvestimento da participação. Inciso 3. Eleger e destituir os membros da diretoria executiva da ST, inclusive o presidente, fixando-lhes as atribuições. Inciso 4. Fiscalizar a gestão dos membros da diretoria executiva, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da empresa, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e quaisquer outros atos. Inciso 5. Manifestar-se previamente sobre as propostas a serem submetidas à deliberação dos acionistas em assembleia. Inciso 6. Aprovar a inclusão de matérias no instrumento de convocação da Assembleia Geral, não se admitindo a rubrica Assuntos Gerais. Inciso 7. Convocar a Assembleia Geral. Inciso 8. Manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da diretoria executiva, encaminhando-as à Assembleia Geral para aprovação. Inciso 9. Manifestar-se previamente sobre atos ou contratos relativos à sua alçada decisória. Inciso 10. Autorizar a alienação de bens do ativo não circulante, a constituição de ônus reais e a prestação de garantias a obrigações de terceiros. Inciso 11. Autorizar e homologar a contratação de auditores independentes, bem como a rescisão dos respectivos contratos. Inciso 12. Aprovar as políticas de conformidade e gerenciamento de riscos, dividendos e participações societárias, bem como outras políticas gerais da ST.
Inciso 13. Aprovar e acompanhar o plano de negócios, estratégico e de investimentos e as metas de desempenho, que deverão ser apresentados pela diretoria executiva. Inciso 14. Analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e demais demonstrações financeiras elaboradas periodicamente pela empresa, sem prejuízo da atuação do Conselho Fiscal. Inciso 15. Determinar a implantação e supervisionar os sistemas de gestão de riscos e de controle interno estabelecidos para a prevenção e mitigação dos principais riscos aos quais está exposta a ECT, inclusive os riscos relacionados à integridade das informações contábeis e financeiras e os relacionados à ocorrência de corrupção e fraude. Inciso 16. Definir os assuntos e valores para sua alçada decisória e da diretoria executiva. Inciso 17. Identificar a existência de ativos não de uso próprio da empresa e avaliar a necessidade de mantê-los. Inciso 18. Deliberar sobre os casos omissos do Estatuto Social da ECT, em conformidade com o disposto na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Inciso 19. Aprovar o Plano Anual de Auditoria Interna, PAINT, e o Relatório Anual das Atividades de Auditoria Interna, RAINT, sem a presença do presidente da ECT. Inciso 20. Criar comitês de assessoramento ao Conselho de Administração, para aprofundamento dos estudos de assuntos estratégicos, de forma a garantir que a decisão a ser tomada pelo colegiado seja tecnicamente fundamentada. Inciso 21. Eleger e destituir os membros de comitês de assessoramento ao Conselho de Administração. Inciso 22. Atribuir formalmente a responsabilidade pelas áreas de conformidade e gerenciamento de riscos a membros da diretoria executiva. Inciso 23. Solicitar auditoria interna periódica sobre as atividades da entidade fechada de previdência complementar que administra o plano de benefícios da ECT e da operadora, do plano de saúde. Inciso 24. Realizar a autoavaliação anual de seu desempenho, observados os quesitos mínimos dispostos no inciso 3 do artigo 13 da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016. Inciso 25. Aprovar as nomeações e destituições dos titulares da auditoria interna e submetê-las à aprovação da Controladoria Geral da União. Inciso 26. Conceder afastamento e licença ao presidente da ECT, inclusive a título de férias. Inciso 27. Aprovar o regimento interno do Conselho de Administração, o regimento interno da ECT, o regimento interno do Comitê de Auditoria e o regimento interno dos demais comitês de assessoramento. Inciso 28. Aprovar o Código de Conduta e Integridade. Inciso 29. Aprovar e manter atualizado um plano de sucessão não vinculante dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva, cuja elaboração deve ser coordenada pelo presidente do Conselho de Administração. Inciso 30. Aprovar as atribuições dos diretores executivos não previstas no Estatuto Social. Inciso 31. Aprovar o regulamento de licitações. Inciso 32. Aprovar a prática de atos que importem em renúncia, transação ou compromisso arbitral, observada a política de alçada da empresa. Inciso 33. Discutir, deliberar e monitorar práticas de governança corporativa e relacionamento com partes interessadas. Inciso 34. Aprovar e divulgar a carta anual com explicação dos compromissos de consecução de objetivos de políticas públicas, na forma prevista na Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016. Inciso 35. Avaliar os diretores e os membros de comitês estatutários da ECT, nos termos do inciso 3 do artigo 13 da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, com o apoio metodológico e procedimental do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração. Inciso 36. Aprovar e fiscalizar o cumprimento das metas e resultados específicos a serem alcançados pelos membros da diretoria executiva. Inciso 37. Promover anualmente a análise das metas e resultados na execução do plano de negócios e da estratégia de longo prazo, sob pena de seus integrantes responderem por omissão, devendo publicar suas conclusões e informá-las ao Congresso Nacional e ao Tribunal de Contas. Inciso 38. Propor à Assembleia Geral a remuneração dos administradores e dos membros dos demais órgãos estatutários da ECT. Inciso 39. Executar e monitorar a remuneração de que trata o inciso anterior, inclusive a participação nos lucros e resultados, dentro dos limites aprovados pela Assembleia Geral. Inciso 40.
Autorizar a constituição de subsidiárias, bem como a aquisição de participação minoritária em empresa. Inciso 41. Aprovar o regulamento de pessoal, bem como o quantitativo de pessoal próprio e de cargos em comissão, acordos coletivos de trabalho, programa de participação dos empregados nos lucros ou resultados, plano de cargos e salários, plano de funções, benefícios de empregados e programa de desligamento de empregados. Inciso 42. Aprovar o patrocínio a plano de benefícios e adesão à entidade fechada de previdência complementar. Inciso 43. Manifestar-se sobre o relatório apresentado pela diretoria executiva resultante da auditoria interna sobre as atividades da entidade fechada de previdência complementar e da operadora do plano de saúde. Seção 7. Das competências do presidente do Conselho de Administração. Artigo 51. Compete ao presidente do Conselho de Administração. Inciso 1. Presidir as reuniões do órgão, observando o cumprimento do Estatuto Social e do Regimento Interno. Inciso 2. Interagir com o Ministério Supervisor e demais representantes do acionista controlador, no sentido de esclarecer a orientação geral dos negócios, assim como questões relacionadas ao interesse público a ser perseguido pela ST, observado o disposto no artigo 89 da Lei nº 13.303 de 2016. Inciso 3. Estabelecer os canais e os processos para interação entre os acionistas e o Conselho de Administração, especialmente no que tange às questões de estratégia, governança, remuneração, sucessão e formação do Conselho de Administração, observado o disposto no artigo 89 da Lei nº 13.303 de 2016. Capítulo 5. Diretoria Executiva. Seção 1. Da caracterização. Artigo 52. A diretoria executiva é o órgão executivo de administração e representação, cabendo-lhe assegurar o funcionamento regular da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ST, em conformidade com a orientação geral traçada pelo Conselho de Administração. Seção 2. Da composição e investidura. Artigo 53. A diretoria executiva, eleita pelo Conselho de Administração, é composta pelo presidente e 6 diretores executivos. Artigo 54. É condição para investidura em cargo de diretoria da ST a assunção de compromisso com metas e resultados específicos a serem alcançados, que deverá ser aprovado pelo Conselho de Administração. Seção 3. Do prazo de gestão. Artigo 55. O prazo de gestão da diretoria executiva será unificado e de 2 anos, sendo permitidas, no máximo, 3 reconduções consecutivas. Parágrafo 1º. Atingido o limite a que se refere o caput, o retorno de membro da diretoria executiva para a ST só poderá ocorrer após decorrido período equivalente a um prazo de gestão. Parágrafo 2º. No prazo a que se refere o caput serão considerados os períodos anteriores de gestão ocorridos há menos de 2 anos e a transferência de diretor para outra diretoria da ST. Parágrafo 3º. O prazo de gestão dos membros da diretoria executiva se prorrogará até a efetiva investidura dos novos membros. Seção 4. Da licença, vacância e substituição eventual. Artigo 56. Em caso de vacância, ausências ou impedimentos eventuais de qualquer membro da diretoria executiva, o presidente designará o substituto dentre os membros da diretoria executiva. Artigo 57. Em caso de vacância, ausência ou impedimentos eventuais do presidente da ST, o Conselho de Administração designará o seu substituto. Parágrafo único. O substituto do presidente da ST não o substitui como membro do Conselho de Administração. Artigo 58. Os membros da diretoria executiva farão jus anualmente a 30 dias de licença remunerada, que podem ser acumulados até o máximo de 2 períodos, sendo vedada sua conversão em espécie e indenização. Seção 5. Da reunião. Artigo 59. A diretoria executiva reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por semana e extraordinariamente sempre que necessário. Artigo 60. A diretoria executiva será convocada pelo presidente da ST ou pela maioria dos membros do colegiado. Artigo 61. A pauta da reunião e a respectiva documentação serão distribuídas com antecedência mínima de 5 dias úteis, salvo nas hipóteses devidamente justificadas pela ST e acatadas pelo colegiado. Artigo 62. As reuniões da diretoria executiva podem ser presenciais, na sede dos Correios, semipresenciais ou virtuais, por meio de tele ou videoconferência, conforme entendimento do colegiado definida na convocação da reunião. Artigo 63.
As deliberações serão tomadas pelo voto da maioria dos membros presentes e serão registradas em ata, podendo ser lavradas de forma sumária. Artigo 64. Nas deliberações colegiadas da diretoria executiva, o presidente terá o voto de desempate, além do voto pessoal. Artigo 65. Em caso de decisão não unânime, a justificativa do voto divergente será registrada, a critério do respectivo membro, observado que se exime de responsabilidade o diretor dissidente que faça consignar sua divergência em ata de reunião ou, não sendo possível, dela dê ciência imediata e por escrito à diretoria executiva. Artigo 66. As atas da diretoria executiva devem ser redigidas com clareza e registrar as decisões tomadas, as pessoas presentes, os votos divergentes e as abstenções de voto. Seção 6. Das competências. Artigo 67. Compete à diretoria executiva, no exercício das suas atribuições e respeitadas as diretrizes fixadas pelo Conselho de Administração. Inciso 1. Gerir as atividades da ECT e avaliar os seus resultados. Inciso 2. Monitorar a sustentabilidade dos negócios, os riscos estratégicos e respectivas medidas de mitigação, elaborando relatórios gerenciais com indicadores de gestão. Inciso 3. Elaborar os orçamentos anuais e plurianuais da ECT e acompanhar sua execução. Inciso 4. Definir a estrutura organizacional da ECT e a distribuição interna das atividades administrativas. Inciso 5. Promover a elaboração em cada exercício do relatório da administração, do relatório integrado, da carta de governança e das demonstrações financeiras, submetendo estas últimas à auditoria interna, à auditoria independente e aos conselhos de administração e fiscal e ao comitê de auditoria. Inciso 6. Autorizar os atos e contratos relativos à sua alçada decisória. Inciso 7. Aprovar a fixação, o reajuste e a revisão de preços e prêmios ad valorem referentes à remuneração dos serviços prestados pela ECT em regime concorrencial. Inciso 8. Indicar representantes da ECT nos órgãos estatutários das entidades patrocinadas, subsidiárias mantidas, coligadas e controladas pela ECT e de suas participações societárias. Inciso 9. Submeter, instruir e preparar adequadamente os assuntos que dependam de deliberação do Conselho de Administração, manifestando-se previamente quando não houver conflito de interesse. Inciso 10. Cumprir e fazer cumprir este Estatuto, as deliberações da Assembleia Geral e do Conselho de Administração, bem como avaliar as recomendações do Conselho Fiscal. Inciso 11. Propor o regimento interno da ECT para aprovação. Inciso 12. Avaliar as estratégias de investimentos de capital, de alocação e de captação de recurso, observado o artigo 50, inciso 36, deste Estatuto. Inciso 13. Aprovar as medidas de supervisão das entidades patrocinadas, subsidiárias, mantidas, coligadas e controladas pela ECT. Inciso 14. Supervisionar os resultados dos exercícios das entidades patrocinadas, subsidiárias, mantidas, coligadas e controladas pela ECT. Inciso 15. Apresentar, até a última reunião ordinária do Conselho de Administração do ano anterior, plano de negócios para o exercício anual seguinte e estratégia de longo prazo atualizada com análise de riscos e oportunidades para, no mínimo, os próximos 5 anos. Inciso 16. Aprovar e acompanhar o desdobramento do plano estratégico. Inciso 17. Propor a constituição de subsidiárias e a aquisição de participações acionárias minoritárias para cumprir o objeto social da ECT. Inciso 18. Aprovar o seu regimento interno. Inciso 19. Aprovar as normas internas de funcionamento da ECT. Inciso 20. Colocar, à disposição dos outros órgãos estatutários, pessoal qualificado para secretariá-los e prestar o apoio técnico necessário. Inciso 21. Deliberar sobre os assuntos que lhe submeta qualquer diretor. Seção 7. Atribuições do Presidente. Artigo 68. Sem prejuízo das demais atribuições da diretoria executiva, compete especificamente ao presidente da ECT. Inciso 1. Dirigir, supervisionar, coordenar e controlar as atividades e as políticas da ECT. Inciso 2. Coordenar as atividades dos membros da diretoria executiva. Inciso 3. Representar a ECT em juízo e fora dele, podendo, para tanto, constituir procuradores ad negotia e ad judicia, especificando os atos que poderão praticar nos respectivos instrumentos do mandato. Inciso 4.
Assinar com o diretor os atos que constituam ou alterem direitos ou obrigações da ST, bem como aqueles que exonerem terceiros de obrigações para com ela, podendo, para tanto, delegar atribuições ou constituir procurador para esse fim. Inciso 5. Baixar as resoluções da diretoria executiva. Inciso 6. Criar e homologar os processos de licitação, podendo delegar tais atribuições. Inciso 7. Conceder afastamento e licenças aos demais membros da diretoria executiva, inclusive a título de férias. Inciso 8. Convocar e presidir as reuniões da diretoria executiva. Inciso 9. Manter o conselho de administração e fiscal informados sobre as atividades da ST. Inciso 10. Exercer a representação institucional perante o governo e a sociedade, nacional e internacionalmente. Inciso 11. Expedir atos de admissão, designação, promoção, transferência e dispensa de empregados, de acordo com a legislação, podendo, para tanto, delegar ou constituir procurador para esse fim. Inciso 12. Designar os substitutos dos membros da diretoria executiva. Inciso 13. Exercer outras atribuições que lhe forem fixadas pelo Conselho de Administração. Seção 8. Das atribuições dos demais diretores executivos. Artigo 69. São atribuições dos demais diretores executivos. Inciso 1. Gerir as atividades da sua área de atuação. Inciso 2. Participar das reuniões da diretoria executiva, concorrendo para a definição das políticas a serem seguidas pela ST e relatando os assuntos da sua respectiva área de atuação. Inciso 3. Cumprir e fazer cumprir a orientação geral dos negócios da ST, estabelecida pelo Conselho de Administração, na gestão de sua área específica de atuação. Artigo 70. As demais atribuições e poderes de cada diretor executivo estão detalhados no regimento interno da ST. Capítulo 6. Conselho Fiscal. Seção 1. Da caracterização. Artigo 71. O Conselho Fiscal é o órgão permanente de fiscalização da ST, de atuação colegiada e individual. Parágrafo único. Além das normas previstas na Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016 e sua regulamentação, aplicam-se aos membros do Conselho Fiscal da ST as disposições para esse colegiado previstas na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, inclusive aquelas relativas a seus poderes, deveres e responsabilidades, a requisitos e impedimentos para investidura e a remuneração. Seção 2. Da composição. Artigo 72. O Conselho Fiscal será composto por 3 membros efetivos e respectivos suplentes, sendo: inciso 1. 2 indicados pelo Ministro de Estado Supervisor. Inciso 2. 1 indicado pelo Ministro de Estado da Fazenda como representante do Tesouro Nacional, que deverá ser servidor público com vínculo permanente com a administração pública. Artigo 73. Os membros do Conselho Fiscal são eleitos pela Assembleia Geral. Seção 3. Do prazo de atuação. Artigo 74. O prazo de atuação dos membros do Conselho Fiscal será de 2 anos, permitidas, no máximo, 2 reconduções consecutivas. Parágrafo 1º. Atingido o limite a que se refere o caput, o retorno do membro do Conselho Fiscal para a ST só poderá ser efetuado após decorrido prazo equivalente a um prazo de atuação. Parágrafo 2º. No prazo a que se refere o caput, serão considerados os períodos anteriores de atuação ocorridos há menos de 2 anos. Artigo 75. Na primeira reunião após a eleição, os membros do Conselho Fiscal, inciso 1, assinarão o termo de adesão ao Código de Conduta e às políticas da STI, inciso 2, escolherão o seu presidente, ao qual caberá dar cumprimento às deliberações do órgão, com registro em ata. Seção 4. Dos requisitos. Artigo 76. Os membros do Conselho Fiscal deverão atender aos requisitos obrigatórios e observar as vedações para exercício das suas atividades determinados pela Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, pelo Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016, e por demais normas que regulamentem a matéria. Artigo 77. O Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração deverá opinar sobre a observância dos requisitos e vedações para a eleição dos membros. Seção 5. Da vacância e substituição eventual. Artigo 78. Os membros do Conselho Fiscal serão substituídos em suas ausências ou impedimentos eventuais pelos respectivos suplentes. Parágrafo único.
Na hipótese de vacância do membro titular, o presidente do Conselho Fiscal convocará o respectivo suplente, que o substituirá até a eleição do novo titular pela Assembleia Geral. Seção 6. Da reunião. Artigo 79. O Conselho Fiscal reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês e extraordinariamente, sempre que se fizer necessário. Artigo 80. O Conselho Fiscal será convocado pelo presidente ou pela maioria dos membros do colegiado. Artigo 81. A pauta da reunião e a respectiva documentação serão distribuídas com antecedência mínima de 5 dias úteis, salvo em hipóteses devidamente justificadas pela ST e acatadas pelo colegiado. Artigo 82. As reuniões do Conselho Fiscal podem ser presenciais, na sede dos Correios, semipresenciais ou virtuais, por meio de tele- ou videoconferência, conforme entendimento do colegiado definida na convocação da reunião. Artigo 83. As deliberações serão tomadas pelo voto da maioria dos membros presentes e registradas em ata, podendo ser lavradas de forma sumária. Artigo 84. Em caso de decisão não unânime, a justificativa do voto divergente será registrada, a critério do respectivo membro, observado que se exime de responsabilidade o conselheiro fiscal dissidente que faça consignar sua divergência em ata de reunião ou, não sendo possível, dela dê ciência imediata e por escrito ao Conselho Fiscal. Artigo 85. As atas do Conselho Fiscal devem ser redigidas com clareza e registrar as decisões tomadas, as pessoas presentes, os votos divergentes e as abstenções de voto. Seção 7. Competências. Artigo 86. Compete ao Conselho Fiscal. Inciso 1. Fiscalizar, por qualquer de seus membros, os atos dos administradores e verificar o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários. Inciso 2. Opinar sobre o relatório anual da administração e as demonstrações financeiras do exercício social. Inciso 3. Manifestar-se sobre as propostas dos órgãos da administração, a serem submetidas à Assembleia Geral, relativas à modificação do capital social, planos de investimentos ou orçamentos de capital, distribuição de dividendos, transformação, incorporação, fusão ou cisão. Inciso 4. Denunciar, por qualquer de seus membros, aos órgãos da administração, e se estes não adotarem as providências necessárias para a proteção dos interesses da ST, à Assembleia Geral, os erros, fraudes ou crimes que descobrirem, e sugerir providências. Inciso 5. Convocar a Assembleia Geral Ordinária, se os órgãos da administração retardarem por mais de um mês essa convocação, e a Assembleia Geral Extraordinária, sempre que ocorrerem motivos graves ou urgentes. Inciso 6. Analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e demais demonstrações financeiras elaboradas periodicamente pela ST. Inciso 7. Fornecer, sempre que solicitadas pela União, informações sobre matéria de sua competência. Inciso 8. Exercer suas atribuições durante eventual liquidação da empresa. Inciso 9. Examinar o RAINT e PAINT. Inciso 10. Assistir às reuniões do Conselho de Administração ou da Diretoria Executiva em que se deliberar sobre assuntos que ensejam parecer do Conselho Fiscal. Inciso 11. Aprovar seu regimento interno e seu plano de trabalho anual. Inciso 12. Realizar a autoavaliação anual de seu desempenho, observados os quesitos mínimos dispostos no inciso 3 do artigo 13 da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016. Inciso 13. Acompanhar a execução patrimonial, financeira e orçamentária, podendo examinar livros, quaisquer outros documentos e requisitar informações. Inciso 14. Fiscalizar o cumprimento do limite de participação da ST no custeio dos benefícios de assistência à saúde e de previdência complementar. Capítulo 7. Comitê de Auditoria. Seção 1. Da caracterização. Artigo 87. O Comitê de Auditoria é o órgão de assessoramento ao Conselho de Administração, auxiliando este, entre outros, no monitoramento da qualidade das demonstrações financeiras, dos controles internos, da conformidade, do gerenciamento de riscos e das auditorias interna e independente. Parágrafo 1º. O Comitê de Auditoria também exercerá suas atribuições e responsabilidades junto às sociedades controladas pela ST, que adotarem o regime de Comitê de Auditoria único. Parágrafo 2º. O Comitê de Auditoria terá autonomia operacional e dotação orçamentária, anual ou por projeto,
dentro de limites aprovados pelo Conselho de Administração, para conduzir ou determinar a realização de consultas, avaliações e investigações dentro do escopo de suas atividades, inclusive com a contratação e utilização de especialistas independentes. Seção 2. Da composição. Artigo 88. O Comitê de Auditoria Estatutário, eleito e destituído pelo Conselho de Administração, será integrado por 3 membros independentes. Artigo 89. Os membros do Comitê de Auditoria, em sua primeira reunião, elegerão o seu presidente, ao qual caberá dar cumprimento às deliberações do órgão, com registro em ata. Artigo 90. São condições mínimas para integrar o Comitê de Auditoria as estabelecidas no artigo 25 da Lei nº 13.303 de 2016 e no artigo 39 do Decreto nº 8.945 de 2016, além das demais normas aplicáveis. Parágrafo 1º. É vedada a existência de membro suplente no Comitê de Auditoria. Parágrafo 2º. O Conselho de Administração poderá convidar membros do Comitê de Auditoria para assistir às suas reuniões. Parágrafo 3º. O Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração deverá opinar sobre a observância dos requisitos e vedações para os membros. Seção 3. Do mandato. Artigo 91. O mandato dos membros do Comitê de Auditoria será de 3 anos, não coincidente para cada membro, permitida uma única reeleição. Artigo 92. Os membros do Comitê de Auditoria poderão ser destituídos pelo voto justificado da maioria absoluta do Conselho de Administração. Seção 4. Da vacância e substituição eventual. Artigo 93. No caso de vacância de membro do Comitê de Auditoria, o Conselho de Administração elegerá o substituto para completar o mandato do membro anterior. Artigo 94. O cargo de membro do Comitê de Auditoria é pessoal e não admite substituto temporário. Parágrafo único. No caso de ausências ou impedimentos eventuais de qualquer membro do comitê, este deliberará com os remanescentes. Seção 5. Da reunião. Artigo 95. O Comitê de Auditoria deverá realizar pelo menos 2 reuniões mensais. Artigo 96. O Comitê deverá apreciar as informações contábeis antes da sua divulgação. Artigo 97. A ECT deverá divulgar as atas de reuniões do Comitê de Auditoria. Parágrafo 1º. Na hipótese de o Conselho de Administração ou o próprio Comitê de Auditoria considerar que a divulgação da ata possa pôr em risco o interesse legítimo da ECT, apenas o seu extrato será divulgado. Parágrafo 2º. A restrição de que trata o parágrafo anterior não será oponível aos órgãos de controle, que terão total e irrestrito acesso ao conteúdo das atas do Comitê de Auditoria Estatutário, observada a transferência de sigilo. Seção 6. Das competências. Artigo 98. Competirá ao Comitê de Auditoria Estatutário, sem prejuízo de outras competências previstas na legislação. Inciso 1. Opinar sobre a contratação e destituição de auditor independente. Inciso 2. Supervisionar as atividades dos auditores independentes, avaliando sua independência, a qualidade dos serviços prestados e a adequação de tais serviços às necessidades da ECT. Inciso 3. Supervisionar as atividades desenvolvidas nas áreas de controle interno, de auditoria interna e de elaboração das demonstrações financeiras da ECT. Inciso 4. Monitorar a qualidade e a integridade dos mecanismos de controle interno, das demonstrações financeiras e das informações e medições divulgadas pela ECT. Inciso 5. Avaliar e monitorar exposições de risco da empresa, podendo requerer, entre outras, informações detalhadas sobre políticas e procedimentos referentes a: a linha A, remuneração dos administradores; a linha B, utilização de ativos da empresa; a linha C, gastos incorridos em nome da empresa. Inciso 6. Avaliar e monitorar, em conjunto com a administração e a área de auditoria interna, a adequação e o fiel cumprimento das transações com partes relacionadas aos critérios estabelecidos na política de transações com partes relacionadas e sua divulgação. Inciso 7. Elaborar relatório anual com informações sobre as atividades, os resultados, as conclusões e suas recomendações, registrando, se houver, as divergências significativas entre a administração, auditoria interna, auditoria independente e o próprio Comitê de Auditoria Estatutário em relação às demonstrações financeiras. Inciso 8. Avaliar a razoabilidade dos parâmetros em que se fundamentam os cálculos atuariais, bem como o resultado atuarial dos planos de benefícios mantidos pela entidade fechada de previdência complementar,
bem como os parâmetros dos planos de saúde geridos pela Caixa de Assistência à Saúde, dos quais a ECT é patrocinadora. Artigo 99. Ao menos um dos membros do Comitê de Auditoria deverá participar das reuniões do Conselho de Administração que tratem das demonstrações financeiras periódicas, da contratação do auditor independente e do PAINT. Artigo 100. O Comitê de Auditoria Estatutário deverá possuir meios para receber denúncias, inclusive sigilosas, internas e externas à empresa, em matérias relacionadas ao escopo de suas atividades. Capítulo 8. Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração. Seção 1. Da caracterização. Artigo 101. A ECT disporá de Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração que visará assessorar os acionistas e o Conselho de Administração nos processos de indicação, de avaliação, de sucessão e de remuneração dos administradores, conselheiros fiscais e demais membros de órgãos estatutários. Seção 2. Da composição. Artigo 102. O Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração será constituído por 3 membros do Conselho de Administração ou do Comitê de Auditoria, sem remuneração adicional ou por membros externos remunerados, hipótese em que a remuneração será definida em Assembleia Geral. Parágrafo único. Caso o comitê seja constituído apenas por integrantes do Conselho de Administração, a maioria deverá ser de conselheiros independentes. Seção 3. Das competências. Artigo 103. Compete ao Comitê de Pessoas Elegibilidade, Sucessão e Remuneração. Inciso 1. Opinar, de modo a auxiliar os acionistas na indicação dos membros do Conselho de Administração e conselheiros fiscais, sobre o preenchimento dos requisitos e a ausência de vedações para as respectivas eleições. Inciso 2. Opinar, de modo a auxiliar os membros do Conselho de Administração, na indicação de diretores e membros de comitês de assessoramento ao Conselho de Administração. Inciso 3. Verificar a conformidade do processo de avaliação e dos treinamentos dos administradores e conselheiros fiscais. Inciso 4. Auxiliar o Conselho de Administração na elaboração e no acompanhamento do plano de sucessão de administradores. Inciso 5. Auxiliar o Conselho de Administração na elaboração da proposta de remuneração dos administradores para submissão à Assembleia Geral. Inciso 6. Auxiliar o Conselho de Administração na avaliação das propostas relativas à política de pessoal e no seu acompanhamento. Parágrafo 1º. O comitê deverá se manifestar no prazo máximo de 8 dias úteis, a partir do recebimento de formulário padronizado da entidade da administração pública responsável pelas indicações, sob pena de aprovação tácita e responsabilização de seus membros, caso se comprove o descumprimento de algum requisito. Parágrafo 2º. As manifestações do comitê, que serão deliberadas por maioria de votos com registro em ata, deverão ser lavradas na forma de sumário dos fatos ocorridos, inclusive dissidências e protestos, e conter a transcrição apenas das deliberações tomadas. Parágrafo 3º. A manifestação do comitê será encaminhada ao Conselho de Administração, que deverá incluir, na proposta da administração para a realização da Assembleia Geral que tenha na ordem do dia a eleição de membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, sua manifestação acerca do enquadramento dos indicados aos requisitos e vedações legais, regulamentares e estatutários à luz da autodeclaração e documentos apresentados pelo indicado e da manifestação do comitê. Parágrafo 4º. O mesmo procedimento descrito no parágrafo anterior deverá ser observado na eleição de diretores e membros de comitês de assessoramento ao Conselho de Administração, sendo que a manifestação do Conselho de Administração deverá constar da ata da reunião que tiver como ordem do dia a eleição dos membros desses órgãos. Artigo 104. As atas das reuniões do Conselho de Administração que deliberarem sobre os assuntos acima mencionados deverão ser divulgadas. Artigo 105. Na hipótese de o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração considerar que a divulgação da ata possa pôr em risco o interesse legítimo da ECT, apenas o seu extrato será divulgado. Parágrafo único. A restrição de que trata o caput não será oponível aos órgãos de controle, que terão total e irrestrito acesso ao conteúdo das atas do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, observada a transferência de sigilo. Capítulo 9. Demonstrações contábeis. Seção 1. Do exercício social. Artigo 106. O exercício social coincidirá com o ano civil,
iniciando-se em 1º de janeiro, com término em 31 de dezembro de cada ano, e obedecerá, quanto às demonstrações financeiras, aos preceitos deste Estatuto e da legislação pertinente. Parágrafo 1º. A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ECT, deverá elaborar demonstrações financeiras anuais e trimestrais e divulgá-las em sítio eletrônico, observando as regras de escrituração e elaboração de demonstrações financeiras contidas na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e nas normas da Comissão de Valores Mobiliários, inclusive quanto à obrigatoriedade de auditoria independente por auditor registrado naquela autarquia. Parágrafo 2º. Ao fim de cada exercício social, a diretoria executiva fará elaborar, com base na legislação vigente e na escrituração contábil, as demonstrações financeiras aplicáveis às companhias de capital aberto, discriminando com clareza a situação do patrimônio da ECT e as mutações ocorridas no exercício. Parágrafo 3º. Outras demonstrações financeiras intermediárias serão preparadas, caso necessárias ou exigidas por legislação específica. Parágrafo 4º. Os órgãos de contabilidade constantes na estrutura da empresa deverão ser geridos por profissionais de contabilidade devidamente habilitados, conforme legislação aplicável à área contábil. Seção 2. Da destinação do lucro. Artigo 107. Observadas as disposições legais, o lucro líquido do exercício terá a seguinte destinação. Inciso 1. Absorção de prejuízos acumulados. Inciso 2. 5% para a constituição da reserva legal, que não poderá exceder 20% do capital social. Inciso 3. No mínimo 25% do lucro líquido ajustado para o pagamento de dividendos, em harmonia com a política de dividendos aprovada pela ECT. Inciso 4. 25% do lucro líquido ajustado, após a constituição da reserva legal e distribuição dos dividendos, para a constituição de reserva estatutária, com a finalidade de garantir a manutenção do capital de giro da ECT, até o limite de 25% do capital social da empresa. Artigo 108. O saldo remanescente será destinado para dividendo ou constituição de outras reservas de lucros nos termos da lei. Parágrafo único. A constituição de reserva de retenção de lucros deverá ser acompanhada de justificativa em orçamento de capital previamente aprovado pela Assembleia Geral, nos termos do artigo 196 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Seção 3. Do pagamento do dividendo. Artigo 109. O dividendo deverá ser pago, salvo deliberação em contrário da Assembleia Geral, no prazo de 60 dias da data em que for declarado e em qualquer caso, dentro do exercício social. Artigo 110. A ECT poderá levantar balanços trimestrais ou em períodos menores para declarar e distribuir, por deliberação do Conselho de Administração, dividendos ou juros sobre o capital próprio à conta de lucro apurado nesses balanços, desde que o total dos dividendos pagos em cada trimestre do exercício social não exceda o montante das reservas de capital de que trata o parágrafo 1º do artigo 182 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, a serem convalidados pela Assembleia Geral Ordinária. Artigo 111. Sobre os valores dos dividendos e dos juros, a título de remuneração sobre o capital próprio, devidos ao Tesouro Nacional e aos demais acionistas, incidirão encargos financeiros equivalentes à taxa Selic a partir do encerramento do exercício social até o dia do efetivo recolhimento ou pagamento, sem prejuízo da incidência de juros moratórios quando esse recolhimento ou pagamento não se verificar na data fixada em lei ou Assembleia Geral, devendo ser considerada como a taxa diária para a atualização desse valor durante os 5 dias úteis anteriores à data do pagamento ou recolhimento, a mesma taxa Selic divulgada no 5º dia útil que antecede o dia da efetiva quitação da obrigação. Parágrafo único. Poderá ser imputado ao valor destinado a dividendos, apurados na forma prevista neste artigo, integrado à respectiva importância para todos os efeitos legais, o valor da remuneração paga ou creditada, a título de juros sobre o capital próprio, nos termos da legislação pertinente. Capítulo 10. Unidades internas de governança. Seção 1. Da descrição. Artigo 112. A ECT terá auditoria interna, área de conformidade e gestão de riscos e ouvidoria. Artigo 113. O Conselho de Administração estabelecerá política de seleção para os titulares dessas unidades, com assessoramento do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração.
Seção 2. Da auditoria interna. Artigo 114. A auditoria interna deverá ser vinculada ao Conselho de Administração, diretamente ou por meio do Comitê de Auditoria Estatutário. Artigo 115. A auditoria interna compete. Inciso 1. Executar as atividades de auditoria de natureza contábil, financeira, orçamentária, administrativa, patrimonial e operacional da ECT. Inciso 2. Propor as medidas preventivas e corretivas dos desvios detectados. Inciso 3. Verificar o cumprimento e a implementação pela ECT das recomendações ou determinações da Controladoria Geral da União, CGU, do Tribunal de Contas da União, TCU e do Conselho Fiscal. Inciso 4. Emitir parecer sobre prestação de contas anual da empresa e sobre tomada de contas especial. Inciso 5. Avaliar a adequação do controle interno, a efetividade do gerenciamento dos riscos e dos processos de governança e a confiabilidade do processo de coleta, mensuração, classificação, acumulação, registro e divulgação de eventos e transações, visando ao preparo de demonstrações financeiras. Inciso 6. Outras atividades correlatas definidas pelo Conselho de Administração. Artigo 116. Serão enviados relatórios trimestrais ao Comitê de Auditoria sobre as atividades desenvolvidas pela área de auditoria interna. Seção 3. Da área de conformidade e gerenciamento de riscos. Artigo 117. As áreas de conformidade e gerenciamento de riscos se vinculam. Inciso 1. Diretamente ao presidente da ECT, e são conduzidas por ele, ou, inciso 2. Ao presidente da ECT, por intermédio de outro diretor executivo, que irá conduzi-la, podendo este ter outras competências. Parágrafo único. A área de conformidade e gerenciamento de riscos se reportará diretamente ao Conselho de Administração, em situações em que se suspeite do envolvimento do presidente da ECT em irregularidades ou quando este se furtar à obrigação de adotar medidas necessárias em relação à situação a ele relatada. Artigo 118. As áreas de conformidade e gerenciamento de riscos compete. Inciso 1. Propor políticas de conformidade e gerenciamento de riscos para a ECT, as quais deverão ser periodicamente revisadas e aprovadas pelo Conselho de Administração, e comunicá-las a todo o corpo funcional da empresa. Inciso 2. Verificar a aderência da estrutura organizacional e dos processos, produtos e serviços da ECT às leis, normativos, políticas e diretrizes internas e demais regulamentos aplicáveis. Inciso 3. Comunicar à diretoria executiva, aos conselhos de administração e fiscal e ao comitê de auditoria a ocorrência de ato ou conduta em desacordo com as normas aplicáveis à empresa. Inciso 4. Verificar a aplicação adequada do princípio da segregação de funções, de forma que seja evitada a ocorrência de conflitos de interesse e fraudes. Inciso 5. Verificar a conformidade do Código de Conduta e Integridade e da realização de treinamentos periódicos, em vista da determinação do artigo 18 do Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016. Inciso 6. Coordenar os processos de identificação, classificação e avaliação dos riscos a que está sujeita a ECT. Inciso 7. Coordenar a elaboração e monitorar os planos de ação para a mitigação dos riscos identificados, verificando continuamente a adequação e a eficácia da gestão de riscos. Inciso 8. Estabelecer planos de contingência para os principais processos de trabalho da organização. Inciso 9. Elaborar relatórios periódicos de suas atividades, submetendo-os à diretoria executiva, aos conselhos de administração e fiscal e ao comitê de auditoria. Inciso 10. Disseminar a importância da conformidade e do gerenciamento de riscos, bem como a responsabilidade de cada área da empresa nesses aspectos. Inciso 11. Outras atividades correlatas definidas pelo diretor ao qual se vincula. Seção 4. Da ouvidoria. Artigo 119. A ouvidoria se vincula ao Conselho de Administração, ao qual deverá se reportar diretamente. Artigo 120. A ouvidoria compete. Inciso 1. Receber e examinar sugestões e reclamações visando melhorar o atendimento da ECT em relação a demandas de investidores, empregados, fornecedores, clientes, usuários e sociedade em geral. Inciso 2. Receber e examinar denúncias internas e externas, inclusive sigilosas, relativas às atividades da ECT. Inciso 3. Outras atividades correlatas definidas pelo Conselho de Administração. Artigo 121.
A ouvidoria deverá dar encaminhamento aos procedimentos necessários para a solução dos problemas suscitados e fornecer meios suficientes para os interessados acompanharem as providências adotadas. Capítulo 11. Pessoal. Artigo 122. O regime jurídico do pessoal da ST é o da consolidação das leis do trabalho, da respectiva legislação complementar e dos regulamentos internos da empresa. Artigo 123. A contratação do pessoal permanente da ST ocorrerá por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos. Artigo 124. Os requisitos para o provimento de cargos, exercício de funções e respectivas remunerações serão fixados em plano de cargos, carreiras e salários e plano de funções. Artigo 125. As funções gerenciais e técnicas no âmbito estadual serão exercidas exclusivamente por empregados do quadro de pessoal permanente da ST. Artigo 126. Os cargos em comissão de livre nomeação e exoneração, aprovados pelo Conselho de Administração nos termos do artigo 50, inciso 41, deste Estatuto Social serão submetidos, nos termos da lei, à aprovação da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, SES, que fixará, também, o limite de seu quantitativo. Capítulo 12. Disposições Gerais. Artigo 127. É vedado à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ST. Inciso 1. Conceder financiamento, prestar fiança ou aval a terceiros, sob qualquer modalidade, e inciso 2. Realizar contribuições ou conceder auxílios não consignados no orçamento. Artigo 128. A ST proverá os meios necessários para garantir o sigilo da correspondência e o tráfego postal e telegráfico, e zelará pela segurança dos bens e haveres da empresa ou confiados à sua guarda. Artigo 129. A ST terá exclusividade na exploração dos serviços de que tratam os incisos 1 a 3 do caput do artigo 9º da Lei nº 6.538, de 22 de junho de 1978, conforme inciso 10 do caput do artigo 21 da Constituição. Artigo 130. A ST, atendendo a conveniências técnicas e econômicas, e sem prejuízo de suas atribuições e responsabilidades, poderá celebrar contratos e convênios para assegurar a prestação de serviços. Artigo 131. A ST, no exercício de sua função social, é obrigada a assegurar a continuidade dos serviços postais e telegráficos, observados os índices de confiabilidade, qualidade, eficiência e outros requisitos fixados pelo Ministério Supervisor. Artigo 132. A ST poderá firmar parcerias comerciais que agreguem valor à sua marca e proporcionem maior eficiência de sua infraestrutura, especialmente de sua rede de atendimento e de distribuição, desde que observada a legislação aplicável. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. 9 de janeiro de 2024.